A gente grava um vídeo de madrugada, dorme quando acorda o quê? Cara, Já aconteceu tanta coisa. tanta coisa. Gente. E eu vou te falar, é muita informação. É uma sucessão de bola fora Sim. que teve essa noite. Discussão, Foi treta. uma noite de bastante ação e reação. Conversas, Vanessa Lopes e Alane. Sim. Enfim, vamos falar sobre tudo isso. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Deixa seu like, seu comentário. Venha fazer parte da família Vale a Pena. Aqui a gente fala sobre a cobertura do BBB. Também temos reacts mais diversos, dos mais diversos aí. E também umas fofoquinhas de vez em quando. De vez em quando não, você tem mania de falar de vez em Eu quando. gosto, Sempre. eu gosto de falar de vez em quando, É entendeu? sempre. Me sinto É melhor. pra diminuir, né, a culpa. Me sinto Tá. melhor. Vou começar agradecendo, porque pra você que não sabe, aqui a gente tem o Pix. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, pode enviar o Pix. A gente sempre agradece aqui. Vou agradecer a Amanda Pedrosa e o Guizinho. O Pix você encontra tanto aqui, colocando o seu celular, né? A câmera do seu celular pro QR Code, como na descrição, que também tem o link ali do Live Pix. Ai, meninos, eu tô gostando muito do trabalho de vocês. Gostaria de apoiar o trabalho de vocês de alguma forma. Dá pra se inscrever, dá pra curtir e dá pra contribuir através do Pix também. Exatamente. Então, Amanda Pedrosa e Guizinho, muito obrigado aí pelo apoio. A gente já começa falando sobre o paredão que foi formado. Fizemos um vídeo aí sobre o programa de ontem, do domingo. Se você foi dormir mais cedo, porque o programa é muito tarde. Muito tarde, Se cara. você quiser saber a nossa opinião, depois não deixa de conferir que já tá aqui no canal. Sim. E a gente sabe que tá no paredão Beatriz, Davi. Beatriz, que foi indicada pelo líder. Davi, que foi indicado pelos vetados, numa Sim. dinâmica diferente. Se surpreendeu, ele não imaginava que ele ia estar nesse paredão. E Pisani, que foi indicado pela casa ao empatar com Alane. O Lucas Henrique, que é o líder, desempatou. Sim. Pisani, que no fim das contas só tá sofrendo a consequência de não ter agido. Isso. Porque geralmente na vida você sofre as consequências daquilo que você faz, né? Ele é daquilo que ele não fez. Mas é daquilo que a mãe da gente fala, que cuidado com os amigos que você anda. Sim, quem se junta com pouco varelo come. E não esqueçam que é pra voltar pra quem você quer que fique. Sim, e sabe por que eu acho que o Pisani tá aí também? Porque eu esqueci de falar pra ele. O quê? Pisani, se você me ama, cai fora! Agora ele vai cair fora, mas eu tô achando que ele vai cair fora da casa. Da casa geral. Com certeza. Vamos recapitular o que aconteceu pós-paredão. Teve aí os vetados, foram 6 pessoas que foram vetadas por sorteio de dar o voto no confessionário. Sim. Essas 6 pessoas foram Raquel, Matheus, Rodriguinho, Nizam e Lucas Luigi. E tá faltando uma pessoa que é o Juninho. Nossa, tu gravou tudo? Gravei, Que meu isso? filho, estudando. Olha aqui meu caderninho, ó. Olha meu caderninho. O caderninho dele já tava na metade, já. Tá na metade, gente. Meu caderno do RBD tá indo embora. Aí o que acontece? Essas 6 pessoas foram vetadas de votar no confessionário. Mas após a votação, elas tiveram que ir juntas no confessionário, em consenso, escolher uma pessoa. Sim. A gente mostrou aqui que a primeira que deu o nome ali, o Nizam, começou coordenando. Olhou pra Raquel e Raquel falou Marcos Vinícius. Sim. Aí, de repente, o Marcos não. E aí começaram os votos, Rodriguinho, Davi. Aí ele apontou pro Matheus, eu não queria votar no Davi, mas vocês estão indo Davi. Aí ele aponta pro Juninho, o Juninho fica na dúvida, ele, não, espera. Aponta pro Lucas Luigi, Davi, ele, Davi. Aí acaba que o Juninho vota Davi. Então foram 5 contra 1, eles ainda perguntam, ô Tadeu, mas aqui, como é que a gente faz? O Tadeu, consenso. E aí vai no Davi, porque era a maioria ali, e a Raquel acabou cedendo o voto dela. É verdade. Então foram 6 votos unânimes no Davi, mas sabendo que a Raquel e até o Matheus não era prioridade. O Matheus foi com o grupo e a Raquel teve que ir com todo mundo ali que tava no véu. Ela se sentiu acuada, né, no fim das contas. Eu também me sentiria. E nem acuada, ela não ia ter voz, era 1 minuto que eles tinham pra definir. Não, acuada nesse sentido. Tipo, você não tem o que fazer. Você tá ali pressionada entre os muros mesmo. Exatamente. E aí, quando o programa acaba, o Davi vai até a Raquel, eles estão indo pra cozinha, e o Davi pergunta pra ela assim, foi unânime essa decisão? Todo mundo queria votar no Davi? Aí ela fala assim, o Matheus não queria. Sim, e ele até se surpreende. Ele ainda fala assim, não, e é bom que o pessoal ainda não sabe o nome de todo mundo. Aí fala, Matheus? Aí ela fala o nome da cidade do Matheus, e aí ele lembra. Ele se surpreendeu porque um dia desses ele tava falando num dos quadros, que eu não vou lembrar agora qual é, e nem vou lembrar pra quem que ele tava falando, mas ele falou que ele não confiava no Matheus. Sim. E aí foi meio que um tapa de luva, né? Tipo, ele achou que o Matheus ia votar nele e não queria votar. Então o Matheus não queria, mas votou. E a Raquel fala, eu também não queria. Mas é isso que aconteceu. Sim. A partir daí, começa uma briga na casa entre Davi
e Nizam. Tem Sim. até o horário ali, ó, que a gente tava assistindo. 00:45 começou essa briga. Sim, explodiu. Eu achei que eu tava assistindo Oppenheimer. Gente, Davi, de repente, começou a chamar o Nizam de falso. E foi, sabe o que foi interessante? Porque a casa tava toda ali, ó, acompanhando, tá? Tinha um tanto de espectador. A plateia ali. Então foi bom que todo mundo acompanhou o que aconteceu. Sim. O Davi falou pra ele, eu conversei com você no quarto, eu falei que eu não confiava em você é manipulador, você é uma pessoa, como é que é, falsa. Sim. E o Nizam falou, você falou que não confiava em mim por causa das pessoas que eu ando. Ele, sim, você é falso. Sim, só que você lembra que nesse mesmo dia, o Nizam falou... que não sei o que, eu vou tentar ser merecedor da sua confiança novamente. Da sua confiança, que não sei o que. Não parecia que o Nizam ia atacar, só que o Nizam é ardiloso. É ardiloso. Quem não entendeu isso ainda? Aí tem uma hora que o Davi fala, você vai bater em mim? Aí o Nizam ri, depois o Nizam fala, você vai bater em mim? Enfim, uma confusão muito grande ali dentro. Foi. E aí logo depois disso... O Nizam até ficava falando, né, seu equilíbrio emocional é zero. E aí quando ele falava isso, parecia que o Davi se descontrolava ainda mais. Sim. Porque o Davi, ele não teve uma crescente, gente. Ele já explodiu. E a gente já percebeu que ele tem um temperamento muito forte, assim, muito né? Forte, no sentido de que eu tenho até receio de que o Davi, apesar dele ter uma torcida grande, em algum momento... Por ele mesmo, Sim. ele se coloque numa situação, como aconteceu e a gente vai comentar daqui a pouco. Sim. Mas uma situação que ele mesmo tire ele do jogo. Tipo, né? uma agressão sem querer, sabe? Sim, quando você... ou então você começar a, por exemplo, como o Davi tem um posicionamento muito... Durante a fala ele falou, eu vou voltar do paredão, eu vou voltar. Isso pode ser entendido por algumas pessoas como soberba, como a gente já comentou aqui. Outras pessoas, por ele estar num posicionamento certo, pode entender que não, ele tá batendo no peito porque ele sabe que ele tá certo. E amor, sem falar que são uma semana de jogo, né? Ninguém tem um mental pra ficar nesse estado sempre quando acontecer alguma coisa por 3, 4 meses. 100 dias. Aí tava 6, 7 dias de jogo, agora segunda, hoje tá fazendo hoje uma tá fazendo semana. Uma semana. Gente, é verdade. Parabéns. É verdade. Parabéns, Boninho. Parabéns, Boninho. E aí o que acontece? Depois disso, o Nizam vai lá pra fora pra fumar, outras pessoas saem com ele, as pessoas se dispersam um pouco. O Davi vai lá pra fora. Ele volta e começa a repetir de novo pro Nizam. Você é falso. Você tá achando que eu tenho medo? Eu vou voltar do paredão. Você vai ver. Ele vai tacando, vai falando. O Nizam fica, me deixa sozinho. Cara, me deixa aqui. Ele tá ali fumando. Afinal, o Nizam é paz e amor, gente. Ele não quer guerra com ninguém. Ele é maravilhoso. O Nizam fala. Aí chega um momento que o Davi continua hablando lá, falando com ele, xingando ele. O Nizam começa até a rir. Ele começa até assim... Eu não vou dar nem atenção, como se fosse nesse sentido. Sim, e tipo aí, assim, é muito infantil, não tá no meu nível intelectual. E aí, é uma hora que o Davi pega uma almofada e ele bate a almofada. Sim. É uma almofada, eles estão longe aqui, eles não estão próximos, mas estão na área externa, o Davi bate a almofada. Quando ele bate a almofada, a Isabelle surge ali da porta da cozinha, porque ele estava próximo à porta da cozinha. Isabelle, que a gente sabe que é uma grande parceira do Davi aí no jogo. Eu gosto muito da Isabelle. Gosto muito da Isabelle. E sabe aquela coisa de você gostar da pessoa de graça? Não, e pra mim, só aumentou com as atitudes que a gente vem vendo que ela toma durante o jogo. Os posicionamentos, a maneira coerente que ela tem de ver o jogo, né? Tipo, eu não vejo uma forçação, sabe? Sim, não vejo. Sim, eu também não. Aí a Isabelle coloca o Davi pra dentro, leva ele pro quarto e fala pra ele assim, Davi, você vai perder a sua razão. Você vai perder a sua razão. Você já pegou uma almofada ali pra bater. Pode parar. Não se pega objeto pra fazer isso. Fica aqui, você não vai voltar lá fora. Até e é o Matheus também aparece, né? Sim, o Matheus já tá no quarto, mais uma verdade, vez né? conquistando a confiança do Davi, tentando acalmar o Davi acalmar, também. E aí, gente, é muito importante que, a partir daí, essa história, ela termina. Sim. Mas duraram muitos minutos de xingamento, de, né, falando muita coisa. Com a internet indo à loucura. Com a internet indo à loucura. Até esse momento, porque o Nizam, ele tava precisando de um fecho. Sim. A internet queria um fecho pro Nizam e veio aí, né? Veio. De certa forma. E o que acontece? É importante a gente ressaltar também coisas que aconteceram durante essa briga que repercutiram muito na internet e que são importantes de serem faladas. Assim como outras coisas que acontecem durante a casa que fazem parte do reality, mas que ao mesmo tempo não deixa de ser reflexo de uma sociedade e também traz uma reflexão pra gente que tá assistindo o reality. Sim, o tempo todo. De como a gente é na vida, de como a gente vê as coisas e tudo mais. O que aconteceu? Só pra vocês entenderem, quando a gente tenta fazer os resumos aqui correndo, acontece tanta coisa ao mesmo tempo. Tanta coisa. E a gente tava dormindo.
Então a gente acorda já ligado no 220, Sim. indo na Globoplay, procurando no G-Show, em portais de notícias de jornalísticos, Sim. tentando ver vídeos, mas a gente não consegue. Buscando fonte. Não consegue ver, por exemplo, todos os vídeos, porque Sim. às vezes é difícil. O G-Show não soltou, a Globoplay não soltou. Então a gente vai muito em sites jornalísticos, principalmente no G-Show, que é ali o site oficial do BBB, tentar pegar as aspas do que falaram, o contexto do que aconteceu. Então, pra vocês saberem, essa noite, nessa discussão, o Davi teve falas homofóbicas durante a discussão com o Nizam. Foi. E aí a gente conseguiu ver um vídeo, Sim. que depois a gente vai entender que não foi só um vídeo, não foi só uma vez, Parece que aconteceu em 2 momentos, né? Sim. E no vídeo que a gente viu, eu anotei as aspas, ele tá dentro da casa, no primeiro momento, antes da área externa, ele fala o seguinte: eu sou o homem nessa desgraça, não sou viado, tenho 21 anos, meu pai me fez homem. E aí o que aconteceu, logo depois dessa discussão, quando o Davi tava no quarto, é que é muito interessante porque o Davi ficou no quarto, a Isabelle tava no quarto com ele, e o Michel entra dentro do quarto. Sim. Michel, que tem um relacionamento homoafetivo, ele vai até o Davi e fala pro Davi assim: cuidado com o que você fala. Você falou e no quarto você repetiu. Isso é muito delicado. Pega muito mal e você pega uma minoria que, cara, eu tô aqui por isso também. Que a gente luta pra não ter isso. Aí o Davi pede desculpas, explica o contexto da situação pra ele, que ele tava num contexto de estresse. O Michel vai e perdoa, né? Ele pede desculpas, o Michel dá um abraço no Davi, explica pra ele que é pra ele tomar cuidado com o que ele fala. E dentro disso que a gente tá falando sobre o temperamento forte do Davi, e a gente sabe que quando você tá numa briga, você acaba não tendo filtros, e tem que ter. Tem que ter, Tem que ter. Aí quando o Michel... Principalmente dentro do programa, né? Sim. Quando o Michel sai, e na vida, né? E na vida também. Quando o Michel sai pra estender uma toalha, a Isabelle olha pro Davi e fala assim... O Davi fala pra ela assim: realmente eu falei isso, não falei? Aí a Isabelle fala com ele assim: eu ia te falar sobre isso, mas que bom que ele te falou. Aí o Davi fala assim: mas é bom mesmo, porque tipo assim, são hábitos que eu tenho, tá ligado? Aí a Isabelle fala: ninguém melhor do que ele. Esse termo é pejorativo. Quando você fala assim, parece que você tá diminuindo, violentando pelas palavras. Talvez algumas palavras, pra mim, pra você, não tenham maldade, mas são termos pejorativos. Então é muito legal porque o Michel vem, fala, ele tem um lugar de fala pra falar sobre, depois a Isabelle vem e, como amiga dele, dá esse toque, reforça. E o Davi também admite que ele tem esse hábito de falar dessa forma. Sim. E aí entra todo um contexto da internet, né? Eu acho importante, assim, vocês que estão assistindo o canal, vocês sabem que nós somos um casal LGBT. Se não sabe, tá sabendo agora. Então eu acho, é muito importante porque comentar Big Brother, gente, é complicado, porque são muitos assuntos que vêm à tona. Muitos assuntos se modificam o tempo todo. O tempo inteiro. Então a gente tá gravando esse vídeo dentro desse contexto, vendo isso, e daqui a pouco já é outra coisa. Talvez durante a gente tá gravando isso daqui já tá acontecendo uma coisa. Como aconteceu no outro vídeo. Mas eu acho muito importante pontuar que eu queria começar até falando um pouco sobre algo que o Voz do Além já trouxe aqui num outro vídeo. Quando nós seres humanos, a gente tem uma mania muito de ser dual, né? É bem e mal, certo e errado. E tem muito também, eu acredito, né, do ensinamento de quando a gente é criança. Porque quando você é criança, a criança não vai entender muito a justificativa. Então você tem que falar sim, não. Isso é certo, isso é errado. Sim. Pode, não pode. E acaba que a gente cresce com isso na nossa cabeça. O que eu tô querendo dizer? Quando a gente torce, por exemplo, pra alguém num reality show, a gente às vezes se esquece que são pessoas. E que mesmo a gente torcendo e gostando muito dessas pessoas, elas vão ter atitudes erradas. Sim. Elas vão às vezes fazer coisas que a gente não concorda. Sim. A gente tem isso na vida, tipo, Exatamente. pai e mãe. Eu amo minha mãe, amo, mas eu sei os defeitos dela. Eu e você, de às vezes você chegar a dar um toque em mim, eu dar um toque em você. Sim. Então isso é importante porque eu sinto também que às vezes no reality, quando alguém que é muito favorito do público, como o Davi tem se tornado, tem alguma atitude que não é legal, as pessoas meio que tendem a fingir que nada aconteceu. Sim. Quando é o famoso passar pano. Exatamente, Sim. Quando aconteceu. E aí a gente precisa entender que ele usou um termo pejorativo que afeta mesmo que pareça pra ele que seja inofensivo. Sim, né? Sim. Então, assim, ele fala sobre hábitos, é muito importante, eu penso muito assim, sabe? Trabalhando com a internet principalmente, depois, e com o passar dos anos, eu sempre tento olhar muito o contexto do que tá sendo
dito ou da ação ali. Sim. Entender um pouco do histórico também da pessoa que tá fazendo. Pra E gente conta, não colocar né? numa balança. Sim. Porque muita gente na internet veio falar assim, o Nizam e o Rodriguinho fizeram e vocês estão falando isso, agora pro Davi vocês falam outra coisa. Mas eram contextos diferentes Sim. e históricos diferentes. Isso porque naquele momento no quarto do líder, quando os meninos estão reunidos e eles falam sobre os corpos das outras meninas, eles falam de jeitos de outras pessoas, características físicas e de personalidade, eles estão ali num contexto recreativo, Sim. conscientes de que estão rindo da cara de outras pessoas. É verdade. Quando o Davi faz isso, ele tá num momento de estresse, em outro contexto, e até o momento ele não tem um histórico no programa que demonstre uma repetição sobre a mesma coisa. Sim. A partir de agora, depois do ensinamento da chamada do Michel e da Isabelle, fica uma tensão pra ver se o Davi vai ficar repetindo isso. Porque mesmo que ele disse, e faz parte do hábito que me cerca, essa palavra aparecer como um adjetivo pejorativo, Sim. ainda assim não é justificativa agora, principalmente agora, depois que ele já tem um feedback de uma outra pessoa, sabe? Exatamente. E aí eu fiquei muito feliz do Michel ter falado. Fiquei feliz do Davi ter escutado, do Davi ter pedido desculpas, da Isabelle ter reiterado e dele ter entendido que isso é um hábito. E aí isso é uma outra coisa muito importante, porque eu vi várias pessoas na internet também comentando sobre expressões culturais e regionais, expressões estruturais, né? Dependendo, o país é muito grande, então dependendo de cada localidade, a gente costuma utilizar de uma forma repetitiva e sem perceber o que a gente tá falando, expressões que a gente ouve os nossos avós, nossos pais falando. Sim. Mas é importante também a gente entender que isso não diminui, não justifica a fala preconceituosa, entende? Então que isso fique como um alerta para todos nós. Que temos no nosso vocabulário essas expressões que vão seguindo e que a gente não vai percebendo. E, gente, não custa nada. Nada. É tipo assim, olha, é um esforço tão pequeno E é o mesmo... você mudar alguma coisa na fala. Sim. Primeiramente na fala, Sim. sabe? E ao mesmo tempo ficar ligado se alguém chega pra você e dá um toque, de você receber aquilo de uma outra forma, pesquisar. A gente tem a internet, vocês estão nos assistindo pela internet, né? Pra que isso não fique se repetindo, porque não é uma coisa legal. Então, assim, é interessante falar sobre isso. O Davi também trouxe outras falas problemáticas, né? Em relação a criação dele, que o meu pai me batia com pau, com vassoura, eu sou homem e tudo mais, que também são falas que hoje a gente consegue entender de uma outra forma. Então, assim... Que ele pareceu concordar com o que o pai isso dele tornou, fazia, né? Por ele ser homem, as aspas dele, foi devido a isso que o pai dele fez com ele. Como se, pra uma pessoa ter dignidade, por exemplo, ela precisasse passar por isso, então, sabe? assim, são falas só pra gente prestar atenção, eu acho muito importante. O Davi, pra mim, que gosto muito da postura dele de jogo, apesar de, mais uma vez, pontuar essa questão do temperamento forte, que eu acho que pode o levar a perder a torcida dele, ele fica pra mim assim, é óbvio que eu fiquei decepcionado, né? Eu fiquei decepcionado, mas ao mesmo tempo eu entendo o contexto e fico nesse lugar de atenção. Vamos ver se ele aprendeu com o que foi colocado pra ele, né? É porque eu acho, amor, que tem situações e situações. Por exemplo, dele ter usado a palavra de uma maneira pejorativa. Não é a mesma coisa de, por exemplo, uma pessoa que assassina uma pessoa LGBT. Mas, no final, essas coisas vão convergir para um mesmo lugar, sabe? Sim. Que é um lugar de marginalização. De reforço, da marginalização e tudo mais, né? Você não tá equiparando as coisas. Não. Você só tá dizendo que isso tudo culmina, de alguma forma, no preconceito. No final, essas coisas vão se encontrar, sabe? Mesmo que uma seja menos intensa que a outra, no final elas vão se encontrar lá. Então, assim, é importante falar sobre, e é importante pra você que às vezes talvez não viu na fala um preconceito, entender que o Davi pediu desculpa. E se o Davi pediu desculpa é porque ele reconhece que ele teve uma fala preconceituosa. Então eu acho que aí também já coloca num lugar assim, foi errado, ele pediu desculpa, jogo que segue. Acho importante, só pra terminar esse assunto, salientar que a gente faz parte da comunidade LGBT, mas que a gente não representa
todas as opiniões. Com né? certeza Até porque tem pessoas com vivências e histórias diferentes, e isso bate em cada um de uma forma diferente. Cada um pode ter um gatilho diferente, né? Ah, eu lembrava dessa situação que aconteceu comigo. Já aconteceu. Ter uma opinião diferente. Então, e é assim, isso, essa é a forma como a gente lida e a gente observou até o momento dentro desse contexto, mas cada um vai ter uma opinião diferente. E na nossa vida agora, não adianta pegar esse vídeo aqui daqui a um ano e achar que a nossa opinião vai ser a mesma. Ou talvez a nossa opinião no outro, se fosse isso acontecendo no BBB passado, talvez fosse outra. Porque as coisas vão se modificando, né? Exatamente. E aí, só aproveitar o contexto pra poder dizer, pra gente não esquecer que homofobia é crime. Então, se você estiver vivendo homofobia ou presenciar algum ato homofóbico, não deixe de denunciar. E também, maus tratos a crianças e adolescentes também é crime. Procure o Conselho Tutelar da sua cidade, ou Disque 100, ou Disque 190. Vamos continuar falando do jogo? Vamos continuar, cara. Porque o jogo não para por aí. Sim, deixa eu só reforçar uma coisa que o Nizam falou que eu adorei. Ele pediu pros parças dele, pros amigos dele lá fora, depois que o Davi tinha falado aquela coisa toda que a gente já contou aqui, o Nizam pediu pros amigos dele não deixarem ele sozinho, que ele tá com medo. Então de alguma forma o negócio mexeu com ele. Sim, e ele disse que também que se sentiu desrespeitado, que esse tipo de coisa é uma coisa muito que ele não faria. Mais uma vez se colocando num lugar de muito, tipo, de muita classe, sabe? Sim, entendo. E aí teve uma fala também do Rodriguinho, né? Falando do Davi, falando até de violência, filho. Se ele fizesse de novo, eu dou uma voadora, uns trem assim, né? Eu tenho umas coisas do Rodriguinho pra falar também, mas segue aí. Aí o que acontece, gente? Teve também a conversa tão esperada entre a Alane e Vanessa Lopes. Elas conversaram na área externa da casa. E aí elas foram tentar entender o que tinha acontecido com aquela questão da treta do espelho. Aí a Alane fala pra ela que ela tentou falar de uma forma como um conselho. E a Vanessa fala, olha, se você viu maldade em olhar pro espelho, então de alguma forma você realmente tá admitindo o que você falou. E aí é muito doido, porque o que acontece? A Vanessa, a Alane usa a palavra maturidade e depois ela tenta explicar que ela queria dizer uma inocência. Tipo assim, você fica se olhando de uma forma inocente. Às vezes quando tá conversando com alguém, você olha e a Vanessa fala, mas isso não tem um lado ruim, né? Isso não é pra ter um lado ruim. Isso é competição feminina. E a Alane fala, não é uma competição feminina. Aí a Vanessa Lopes diz o seguinte, eu fico feliz que você admitiu que o pensamento veio de você. Só que aí é uma questão muito importante. Por quê? Ela fala, eu fico feliz de saber que tô suando, né, gente? Tá quente aqui dentro. Foi um cílio aqui. E pra gente gravar, fica tudo fechado pra não ter barulho, então eu fico suando, limpando assim. Aí o que acontece? A Vanessa Lopes diz o seguinte pra ela, eu fico feliz que você admitiu que veio de você. Só que aí que eu fico pensando, a Vanessa não sabe que o Nizam disse lá pros meninos no quarto, daquele jeito que ontem a edição mostrou, imitando ela. Sim. Então ela tá achando que saiu da Alane o comentário para o Nizam. E não que o Nizam também comentou com os meninos lá em cima, entende? Sim. Ela não tá fazendo o link, ela não tá conseguindo, até porque ela não tem acesso. Ela não tem a informação, Só que ao mesmo tempo ela comprou muito a história do Nizam. Ela acha que, gente, a gente vai chegar daqui a pouco a ponto de mostrar pra vocês que ela disse que ele é um hétero top diferente dos outros. Ai, que vergonha. Ai, gente, que vergonha. Ai, que vergonha que me Sabe deu. porque parece que a Vanessa Lopes não assistiu o BBB 20. Vontade de sumir. Ela vai sair como a Boca Rosa saiu. Sim, amor. E depois olhar pra isso tudo e ter vergonha. E nenhum problema dela poder aprender com isso. Só que eu penso assim, já aconteceu, ela não prestou atenção. Sim. De alguma forma a internet tem falado sobre ela também, dar razão pro Medina não ouvir a Yasmin. Sim. Então é uma coisa repetitiva que tá acontecendo. E dela sempre, quando é uma mulher que quer falar com ela não tem aquele tempo. Ou então ela não ouve de uma maneira tão assim, detalhada, né? Não quero falar agora, eu ainda tô administrando meus sentimentos, que não sei o quê. E aí o que aconteceu foi que a Alane foi conversar com o pessoal do grupo dela ali, a Beatriz, o Marcos Vinícius e a Denisiane, e a Alane falou que ela começou a notar atitudes do Nizam que ela considera tóxicas e que ela vai pular fora. Sim. Ela falou, olha, eu já vivi relacionamentos abusivos, eu já passei muito pano pra macho, não vou deixar macho nenhum ficar me dominando, não. Então ela já tá acordando aí pra isso. Ontem mesmo eu tinha até escrito alguma aspa, deixa eu ver se... Tá até perdido, gente, porque tem umas 50 folhas mais um caderno aqui. O menino imprime, tadinho, olha, ele vai assistindo no notebook, imprime e ainda tem um caderno. Vai, amor. Ela até falou, cadê, gente? Ela falou assim, eu acho que o Nizam tá com medo de sair.
como o errado da situação. A Lani falou. A Lani falou. No fundo, eu acho que ele nem quer ficar comigo. Ele só não quer sair como errado. Então ela eu já acho que a ficha dela saiu depois ali daquele desmaio e de como a coisa se desdobrou ali na festa. Sim. Eu acho que ali a ficha dela caiu. Sim. Demorou um tempinho. A gente já tava vendo isso daqui, ó, há muito tempo. Sim. E eu sempre falo pro Felipe, eu tenho um faro pra gente safada que não é possível. Gente, olha, se tem uma coisa que eu sei fazer bem na vida. Ah, Valdalene, sabe fazer estrogonofe bem? Não, não sei. Sabe fazer... Não, não sei. Mas tem uma coisa que eu sei fazer, é ter faro pra gente safada. É, amor. Eu consigo pegar a pessoa assim, ó. Eu espero, então, que como eu estou Muito com você, eu não eu acho que em 9 anos eu já teria percebido, amor. E aí, o que acontece, gente? Falando sobre o grupo da Lani, a Beatriz, que foi votada pelo líder, Lucas Henrique, foi conversar com ele ali na área externa, perguntar por que ele votou nela. Gente, olha aqui. Se você não é amigo da pessoa... Eu gosto muito da Beatriz, mas eu penso Também. assim, se eu tivesse dentro do jogo, eu não sou amigo da pessoa, pra que eu vou tentar... A pessoa já deu a justificativa, ele falou que ela não conversa muito com ele. E ela, mas a gente conversa, ele fala, mas não é tão profundo, mas a gente conversa. Sim. Foi, Beatriz, esquece, bola pra frente. Mas aí ela diz pro Lucas Henrique que ela não via como uma ameaça, mas que agora, se ela puder, ela vai votar nele. Sim. O que também é justo, porque, né? Lá dentro, assim que termina, assim que o Tadeu vai embora, ela fala que... ele falou, eu te coloquei no paredão, mas eu não sou, você não é alvo pra mim. Aí ela fica chateada, tipo, caramba, como assim eu não sou alvo pra você? Quer que ela saia? Você bota no paredão é pra sair. Eu sou o quê? Aí ele falou assim, mas eu admiro muito a sua história, que não sei o quê. Aquele papo que, tipo, é um papo genérico, que é o que você tem pra falar mesmo. Sim, mas naquele você vai falar o momento. quê? Aí eu acho que ela ficou ainda mais irritada por ele ter dito isso e por ter mandado ela pro paredão, entendeu? Entendi. Ficou uma coisa como se... Não se ele estivesse debochando, mas tipo... Incoerência. Cara, você não teve motivo pra me colocar e você pode me fazer sair, sabe? Entendi. Acho então que ela foi... A assim. busca dela foi mais nesse sentido, Sim. né? De tentar entender. E aí, gente, a gente vai pra um último momento muito assim, que foi o que a gente comentou com vocês agora, mais no início, sobre a Vanessa Lopes, que é... Tem uma hora que no quarto fada tá o Rodriguinho, o Nizam tá ali agachado aqui, Rodriguinho, tá o Pisani deitado na cama e a Vanessa Lopes. E eles começam a conversar... E olha, gente, essa anotação minha até doeu de anotar. Porque olha, gente, ninguém merece. A Vanessa fala, o Nizam comenta que ele teve que ter sangue de barata na briga com o Davi. E aí a Vanessa fala assim pra ele: você é inteligente. Gente, isso aqui foi na hora. Sim. Ela tava assim tão fervorosa que ela falou assim: você é inteligente e você não é o hétero top que eu achei que você era. O primeiro hétero top que temos no Brasil e em reality ela de verdade. Grita. Faltou só ela fazer uhul! O primeiro hétero top... Não, deixa eu ler de novo. Isso vai virar meme. O primeiro hétero top que temos no Brasil e em reality de verdade. Gente, vai entrar pra história. Tipo aqueles memes que eles pegam do BBB 12. Que ficam usando até hoje. Para sempre. Vai virar isso daí, eu vou te falar. E aí, o que acontece? O Pisani tá ali deitado na cama... Ele, que a gente sabe que é uma pessoa que tá com dificuldade de se posicionar ali, né, nas falas dos caras, Sim. Ele solta uma brincadeira, que na verdade é aquele fundo de verdade. Eu acho que nessa hora ele tá tentando jogar com o público. Ele fala assim, ele tá te enganando. Isso é mentira. E ri. Fala, Pisani. E aí o Nizam fala assim, para de ficar falando. Aí a Vanessa fala, se ele estiver me enganando, aí eu vou ficar sabendo lá fora. E ele, e fica rindo. E eu assim, Pisani, levanta agora e fala, é verdade, sim. Você tá no paredão. Olha aqui, se ele teve uma chance, o melhor como momento. você falou anteriormente, agora ele teve outra chance de se posicionar e não se posicionou. É verdade, gente. Seria o melhor momento. E Seria. olha, é só questão de tempo para Nizam descartar a Vanessa. A Vanessa... É só uma questão de tempo. É só ele se ver ali na reta de novo, que foi o que ele fez com a Lani. Sim. Que ao mesmo tempo que ele falava pra ela que queria beijar ela na chuva, Sim. que queria dormir de conchinha, que bastava ela querer ir pra debaixo do edredom, ele falava pra Giovana na mesma noite, na mesma festa, que ela é muito emocionada, que não vai ficar com uma menina que desse votaria jeito. nela de cara lavada. Então, assim, Vanessa, faz pra ela. Vanessa, se tu me ama, cai fora. E eu tô achando que ela não vai cair. Isso eu acho que eu tenho que falar todo dia pra ela. Vai, não, toda hora. Toda hora. Toda hora. E tem uma coisa que eu acho que pode ser muito... Tomara que a Vanessa... Eu não sei se a melhor coisa pra ela vai ser saber de toda essa situação quando ela estiver aqui fora ou lá dentro. Porque se ela souber lá dentro, ela vai ficar tão arrasada. Sim.
tão arrasada que ela é capaz de se desequilibrar toda. Sim, sim. É verdade. E aí, gente, quando a gente olha pra isso aqui, ó, pra essa foto da Vanessa falando isso, que eu vou repetir. Você é inteligente, você não é o hétero top que eu achei que você era. O primeiro hétero top que temos no Brasil em reality de verdade. Eu só olho e falo assim... Que isso? Um filme? Eu só falo igual a Boca Rosa falou no BBB 20. É verdade. Não tem outro jeito. É verdade. Eu quero pontuar mais coisa do Rodriguinho. Você já terminou de falar? Pode falar, pode falar. Eu tenho coisa do Rodriguinho aqui, que mais uma vez ele constrangeu Yasmin Brunet. Yasmin Brunet que... Gente, olha como é que o Big Brother é, né? Ela tava tão em voga nos últimos dias e agora a pessoa meio que some, né? É, vai mudando, tipo, aí a história vai pra outra pessoa, aí daqui a pouco volta pra ela. Sim, sim. Mas enfim, ontem a edição não mostrou que foi em algum momento da festa ou depois da festa, tava no quarto do líder o Rodriguinho, o Pisani, a Yasmin Brunet e a Vanessa Camargo. E ele falou diretamente pra Yasmin Brunet pra ela parar de comer compulsivamente, senão ela ia sair do BBB rolando. O Rodriguinho disse isso. O Rodriguinho falou isso pra ela. E ela deu pra ver ali que ela ficou super constrangida. Claro. A Vanessa, até eu acho que pelo clima, assim, a Vanessa Camargo tenta levar pra um outro lado, mas você também dá pra ver que... Ai, gente, e é uma situação que, tipo... Ai... Sabe, uma situação que todo mundo passa, que você não sabe como sair, se você não... Aí você tá tão constrangido que você ri e acha a graça da situação, sendo que você não é a graça. Você repensa a atitude depois. E se você tiver chance, você fala, ou então você faz como o Pisani e continua sorrindo. Sim, né? Essa que é a questão. O que você vai fazer com isso, né? E aí, ontem, o Rodriguinho, eles estavam falando de mercado. Depois dessa brigalhada toda que teve durante a madrugada, umas 3 e pouca da manhã, a cozinha tava cheia e ele falou sobre a Vanessa Brunet de novo, a Yasmin Brunet de novo, falando que ia passar a chamar ela de Yasmin Comer, porque ela come demais. Rodriguinho disse isso. Isso, e aí mais uma vez teve uma risadinha ali de um desconforto que eu acho que a Yasmin vai revidar em algum momento. Revidar não só em voto, mas em palavra. Sim. Que inclusive ela tava conversando com a Beatriz essa madrugada e ela falou que vai voltar sim a usar as roupas que ela usava com transparência, tá certo. Que não vai mais ligar pro que os outros tá falando. Então foi só um momento dela, tipo, ficar mal com a situação, ver que esse não era o lugar dela e reagir. Sim. Botar um cropped e reagir. Uma transparência. E a gente tem que entender que, assim, os pipocas, de alguma forma, o que o Davi faz, que tem deixado o público muito feliz, é que o Davi tem a consciência de que tá todo mundo ali de igual pra igual jogando. E o que eu acho que os pipocas, tipo o Pisani, ainda não tem. Quando o Rodriguinho fala alguma coisa, esse lugar de você já ter visto alguém como ídolo, que foi o que aconteceu com a Carol Conká no BBB 21, você acaba pensando assim, não, gente, mas não é possível. Não, sabe? Você fica com meio dedos e você não pode ficar. Não pode. Porque ali o erro é o erro. A Lady Ellen tava falando essa madrugada. E eu acho que, inclusive, é porque a gente sabe muito pouco dela pela edição e pelos cortes mesmo, pela repercussão na internet. Mas eu acho que a Lady Ellen tem uma leitura muito boa de jogo, tá? Essa madrugada ela tava falando, para de achar que camarote é forte. Isso. Ela tava falando lá pro grupo dela. E eu acho que é muito isso também. É muito isso pra poder até ganhar o jogo. Porque se acha que é forte, nem entra. Sim. Não é verdade? É verdade. Aí tem a enquete do líder também, que saiu. Sim. Vocês lembram que ontem a gente tava falando aqui de uma trollagem que a internet tava... A internet tava doida querendo trollar o Rodriguinho. Porque agora, aqui fora, se escolhe um emoji pra mandar pra pessoa que tá lá dentro de líder, como se fosse um feedback sobre sua liderança. Exatamente. E aí acontece que isso pode fazer a pessoa entender alguma coisa, ou, como o pessoal daqui sacou, fazer a pessoa ficar confusa. E foi o que fizeram com o Rodriguinho, então. Sim, porque no final das contas, deram o emoji de alerta. De alerta pra ele. Ele recebeu esse emoji aqui, escrito com a palavra alerta. Entra uma voz, né, no quarto e fala, você recebeu o emoji do público, o emoji de alerta. Sim. Aí o Rodriguinho fala o quê? Ele fala... Não entendi muito bem, mas obrigado, Brasil. E foi exatamente isso que a gente queria. Não entender, porque se ele não entendeu, significa que ele vai pensar sobre. Exatamente. Se vem uma coisa muito certa, a pessoa toma e... Agora ele vai pensar sobre o alerta, e esse alerta
pelo ego que o Rodriguinho tem, eu acho que ele nunca vai levar pro lado, tipo, eu tenho que estar alerta. Ele vai pensar assim, eu tenho que estar alerta com as pessoas à minha volta. Porque alguém tá querendo conspirar contra mim. E ele ainda vai falar, meus fãs me alertaram, porque ele se acha com mais fãs do que a Suzana Vieira, Exatamente, que não tem como. Não tem como. Que como diz ela no meme, é uma pessoa que me odeia para não sei quantas milhões que me amam. Não é verdade? É exatamente A qualquer momento a gente volta com mais resumo da fofoca. Um beijo, não esquece de se inscrever, de deixar seu like, seu comentário. Beijo, Até a próxima.